gafe no convite, não é o Instituto Alemão. O Instituto Camões também não é o Instituto Português. E o Goethe Instituto, eles insistem muito, chama-se Goethe Instituto, não Instituto Alemão. O Goethe Instituto deu-nos esta sala, belíssima. Quem ficar farto de ouvir as intervenções lá no Jardim duas espreguiçadeiras entre as árvores, mas só duas. Temos aqui pela frente um dia de debate sobre a questão de uma nova agenda sindical. Promotores da iniciativa são os sindicatos dos professores da Grande Lisboa e os sindicatos dos professores do Norte. A iniciativa tem o apoio do Goethe Instituto, esta sala, o equipamento de tradução simultânea, elementos que nos possibilitam fazer esta iniciativa com custos muito mais reduzidos, e apoiado pela Fundação Friedrich Ebert. Eu sou o Reinhard Naumann, da Fundação Friedrich Ebert, e falo aqui também em nome da direção do Goethe Institut para vos dizer as boas-vindas. E a título individual eu gostaria de fazer uma pequena introdução a este seminário. Eu nasci em 61, tenho 50 anos e já aos 14 comecei a interessar-me por Portugal, porque andava numa escola onde havia um grupo trotskista muito forte e havia lá um panfleto, uma espécie de jornal, chamava-se Notícias de Portugal, era quinzenal e era distribuído para nós sabermos o que se passava na Revolução Portuguesa. Quer dizer, já na altura comecei a interessar-me por Portugal, depois aprendi na Universidade Portuguesa, quando estava a estudar Ciências Políticas, e fiz amizades aqui, e nos anos 80, 86, 7, quando era a questão de escolher um tema para a minha tese final, escolhi o sindicalismo português no PREC. Era uma coisa sobre a qual ainda ninguém tinha trabalhado, e desde então, em princípio, estou a estudar o sindicalismo português. Acompanhou-me quase 30 anos agora. E vim cá para Portugal num projeto de investigação exatamente sobre sindicatos e relações coletivas de trabalho em 1991 e por cá fiquei, e desde 91 trabalho na investigação sobre sindicalismo, e também desde 95 na Fundação Friedrich Ebert organizo seminários sobre questões sindicais. O que me fascina no sindicalismo é, em primeiro lugar, que é uma organização voluntária. O sindicato é uma organização voluntária em que se reúnem pessoas que não querem ser simplesmente elementos numa hierarquia onde lhes é dito o que têm que fazer. Querem juntar-se e pensar como se pode fazer as coisas de outra forma. Isso, para mim, é um ato a partir de um ato de emancipação, e é uma forma muito importante, acho eu, no trabalho, começar a pensar pela cabeça própria e com colegas, com amigos, como as coisas podem e devem funcionar. E por isso eu acho que o sindicalismo em si tem um valor muito grande numa democracia que nós queremos participativa. Este aspecto da questão da emancipação, seja individual, seja coletiva, significa que
o sindicalismo também tem que ter certas regras de funcionamento interno para conseguir mesmo esse papel. Tem que ser transparente. Os processos têm que ser transparentes. Ontem organizei uma conferência sobre os movimentos democráticos e as transformações democráticas nos países árabes e na Europa Oriental, e uma jovem especialista francesa que lá falou contou que os jovens egípcios que ela encontrou agora há poucas semanas quando visitou o país, os jovens que que organizaram aqueles protestos que levaram ao derrubo do Mubarak, estão muito descontentes com o processo agora, que é controlado pelo Conselho Superior das Forças Armadas e que não é nada transparente, é opaco. É um processo que lhes escapa e eles têm o receio que não vão conseguir aquilo que sonharam conseguir quando organizaram aqueles protestos e arriscaram a pele. E eu acho que, felizmente, aqui em Portugal e na Europa as coisas não são tão dramáticas, são difíceis, mas não são tão dramáticas, mas mesmo assim as organizações sindicais têm que ser transparentes nos processos e têm que ser democráticas e têm que fomentar a participação ativa dos militantes que atuam lá. E uma coisa que aprendi logo no início, quando eu vim em 91, naquele projeto de investigação dirigido pelo Alan Stolaroff, que também está aqui conosco, uma coisa que descobri era que quase nenhum sindicato dizia quantos sócios tinha, porque eu queria saber quem vale o quê. Havia muito poucos. E ainda hoje é assim que há muito poucos sindicatos que dizem quantos sócios têm. Isso é uma coisa, mas a outra coisa é a seguinte. Eu procurei um método de medir a sindicalização. E o dado mais fidedigno, acho eu, é os sócios, os membros do sindicato inscritos nos cadernos eleitorais. Então, procurei saber quais foram os resultados das eleições dos sindicatos, porque assim podia saber quantos sócios têm. É quase impossível. 90% dos casos é quase impossível. Mas há boas exceções. Há o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, há o Sindicato dos Professores do Norte, há o CITAVA, que publicam a ata eleitoral, onde se lê votantes X, lista A, B, brancos e a percentagem, a participação nas eleições, o número total de eleitores. E eu acho que essa divulgação desses dados das eleições para os órgãos de um sindicato é uma das primeiras condições para os militantes perceberem, os sócios saberem o que se passa no sindicato, não é? Quer dizer, acho é essencial, é uma coisa básica em qualquer organização haver transparência em relação às eleições. E não há, em muitos casos, não há. Eu acho que o que era necessário, e se o sindicalismo, se os sindicatos querem ser atraentes, interessantes para os jovens trabalhadores, as jovens trabalhadoras e para os outros também, têm que investir nisso, têm que ser transparentes, têm que mostrar o que são. E eu penso que este seminário hoje é um esforço de contribuir para um processo em que o sindicalismo se torne mais transparente, mais aberto. E um sindicalismo onde haja debates que se iniciam sem saber o que sai. Não queremos debates onde, antes de começar, já sabemos qual é o resultado. Queremos debates a sério,
para aprender a lidar com novas situações, novas condições, novos desafios, e é para isso que este seminário serve, penso eu. Não é só para isto, mas também é para isto. Temos um dia de discussões, de debates pela frente, um primeiro painel com 2 oradores, o Richard Hyman, especialista em Industrial Relations, uma disciplina das ciências sociais que se dedica ao estudo das relações coletivas de trabalho, é a minha tradução, relações coletivas de trabalho, que desempenhou várias funções em revistas, em organizações nessa área, que é investigador conhecido. E como segundo orador, Manuel Carvalho da Silva, e a seguir temos um debate, e às 11 horas temos uma segunda sessão sobre o tema Os sindicatos na construção da democracia política, económica e social, com Elísio Stank, André Freire, Tiago Gilot e Carlos Trindade como oradores. Nós pedimos nestes 3 painéis das 11, das 14 e das 16h15 que aqueles académicos, sindicalistas, ativistas que intervêm, que façam breves intervenções, agora não vou dizer o número de minutos, breves intervenções para permitir um debate